O telefone tocou, a voz no outro lado da linha rouca, quase irreconhecível. Eu não sei como te dizer isso, disse Lucas, o rosto de João congelando. Aquelas palavras, simples, foram como um golpe direto no peito. Eu te traí, disse Lucas, o som das palavras reverberando no fundo da mente de João. Tudo ao seu redor pareceu desaparecer em um borrão, enquanto uma onda de incredulidade tomou conta dele. O amigo de anos, o homem em quem mais confiava, havia se voltado contra ele. João ficou em silêncio, incapaz de processar o que estava acontecendo. O peso da traição o afundava lentamente, enquanto ele tentava entender o motivo por trás daquela mentira monstruosa. Por quê? A única palavra que conseguiu sair, mas Lucas não soube responder. O silêncio entre eles agora insuportável. João caminhou até a janela, seu olhar perdido no horizonte. Ele sentia como se o mundo tivesse parado, o som de sua respiração era tudo o que ele conseguia ouvir. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente, e ele não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Ele havia sido traído por alguém em quem confiava mais do que a si mesmo. O telefone ainda estava em suas mãos, mas ele não sabia o que fazer com ele. Cada pedaço do seu ser implorava por respostas, mas nenhuma resposta vinha. Nem tudo. Ele olhou para a rua abaixo, tentando encontrar algo para focar, mas o vazio dentro dele só crescia. Como pude ser tão cego, pensou. As ruas estavam cheias de pessoas, mas ele se sentia mais isolado do que nunca. As palavras de Lucas ainda rondavam a mente de João. Ele sentiu um impulso de ligar de volta. Mas o que ele lhe diria? Não sabia mais o que fazer com os sentimentos que estavam se misturando. Raiva, tristeza e uma sensação de traição profunda. Ele andava de um lado para o outro no apartamento. O calor abafado do ambiente não ajudava. E cada canto parecia o recordar da confiança que ele havia perdido. Seu telefone vibrou mais uma vez, e ele olhou para ver a mensagem de Lucas. Me perdoa. Podemos conversar? João não sabia o que responder, se deveria ou não enfrentar aquele homem que ele considerava um amigo. O dilema o torturava. Eu não sei se posso perdoar, pensou, com a mão apertando o telefone. O silêncio dentro de João era ensurdecedor. Ele sentia o peso da traição em cada respiração. Ele precisava enfrentar Lucas, precisava saber a verdade por trás de tudo isso. Ele não podia mais viver em dúvida. Com um movimento brusco, ele pegou seu casaco e saiu de casa, sem saber exatamente onde estava indo, mas com uma única missão em mente: enfrentar Lucas. O ar fresco da noite o atingiu quando ele saiu para as ruas, mas não trouxe alívio. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções, e ele só queria entender o que realmente aconteceu entre eles. O que ele realmente fez? João se perguntou, a dúvida corroendo-o por dentro. Ele finalmente chegou à casa de Lucas. A luz estava acesa, mas não havia nenhum movimento dentro. João ficou parado em frente à porta por um momento, lutando contra a raiva e o medo. Ele sabia que, ao entrar, sua vida nunca mais seria a mesma. Respiração pesada, ele bateu na porta, seu coração batendo forte no peito. Quando a porta se abriu, Lucas estava ali, com uma expressão de culpa estampada no rosto. O confronto era inevitável, e pela primeira vez, João estava pronto para enfrentar a verdade. Precisamos conversar, disse João, sua voz fria e controlada. Ele não sabia o que esperar, mas não podia mais viver na incerteza. João acordou naquela manhã com a sensação de que o peso do mundo ainda estava sobre seus ombros. O quarto estava silencioso, mas sua mente nunca parava. A imagem de Lucas com aquele olhar culpado estava fixada em sua mente. Ele não conseguia entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Em um momento, ele tinha uma vida plena, com confiança em todos ao seu redor, e agora tudo estava desmoronando. Estava desmoronando. Ele pensou no que deveria fazer a seguir. A vingança parecia um objetivo inevitável,
mas no fundo, ele sentia um vazio crescente. A dor de ser traído estava se misturando com o medo de que sua busca por justiça o levasse a perder mais do que já havia perdido. Ele se levantou da cama e, ao olhar pela janela, viu a cidade despertando. Mas, para ele, nada parecia acordar. A sensação de desconexão o consumia cada vez mais. Ele precisava tomar uma decisão, mas o que fazer quando o coração e a mente estavam em guerra? Acordado, mas não completamente presente, João passou o dia em um estado de limbo. Ele sentia como se estivesse apenas existindo, sem realmente viver. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, e as interações com os outros se tornaram apenas um eco distante. À noite, ele se viu novamente na frente do telefone, hesitante. O número de Lucas ainda estava gravado em seu celular. Ele imaginava se deveria ligar ou se deveria simplesmente seguir em frente, deixando para trás tudo o que restava daquela amizade. Ele merece isso? João se perguntou em voz baixa. O dilema o torturava. Ele não queria mais ser uma vítima, mas também não sabia como se tornar alguém que se vingaria sem perder o que ainda restava de sua humanidade. O medo de se tornar uma pessoa diferente o paralisava. Ele olhou pela janela. A cidade iluminada parecia tão distante, tão inatingível. Sua alma se sentia da mesma forma. João sentiu a pressão de cada escolha. O silêncio dentro dele era opressor, e a dor da traição parecia aumentar a cada dia. Ele tentou se distrair com o trabalho, mas nada conseguia tirá-lo da sua cabeça. Cada vez que ele fechava os olhos, via o rosto de Lucas, aquele olhar sincero, antes de tudo se desfazer. A verdade parecia mais sombria a cada lembrança. Ele não sabia mais em quem confiar. O aliado que ele achava ter, agora parecia mais um estranho. No entanto, a raiva que se acumulava dentro dele lhe dava uma sensação de clareza. Ele se sentia mais forte e mais determinado a fazer o que fosse necessário para se vingar. Mas a dúvida persistia. Será que isso realmente traria paz para seu coração partido, ou ele apenas se perderia ainda mais? As horas passaram rapidamente, e quando ele olhou para o relógio, já era tarde. O vazio se estendia à sua frente como uma estrada sem fim. O telefone tocou. E João olhou para o número na tela e seu coração deu um salto. Era Lucas. Ele hesitou, o dedo pairando sobre o botão para atender. Era como se o universo estivesse tentando empurrá-lo para frente, para fazer o que ele sabia que tinha que fazer. Eu não quero mais viver assim, João pensou, finalmente atendendo. A voz de Lucas veio do outro lado da linha, mas ao invés de arrependimento, havia uma urgência em suas palavras. Ana. João, precisamos conversar. Você não pode me ignorar por mais tempo. A raiva cresceu dentro de João, mas ele sabia que não poderia evitar o confronto. Era hora de colocar um fim nisso. Mas o que ele diria? O que ele poderia dizer que não fosse uma mentira ou uma facada no próprio coração? A linha estava fria, e o vazio entre eles parecia só aumentar. A conversa foi tensa, carregada de palavras não ditas. João tentou manter a calma, mas a raiva e a dor eram palpáveis. E cada frase de Lucas parecia um lembrete de tudo o que ele havia perdido. Ele escutou pacientemente, mas cada palavra parecia um corte. Eu não quero mais ouvir suas desculpas, João disse, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Ele sentia como se estivesse se afundando mais a cada palavra. Você não entende o que fez. Eu não sei mais quem você é, Lucas. A voz de Lucas respondeu, cheia de remorso, mas isso não foi suficiente para apagar a dor que queimava dentro de João. Ele desligou o telefone com um gesto brusco. O silêncio no apartamento parecia mais pesado do que antes. Agora, ele sabia o que precisava fazer, mas isso o deixou ainda mais vazio. A vingança não traria paz, mas ele não sabia como sair dessa espiral. O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto João tentava entender o que estava acontecendo. Entender o que estava acontecendo.
Cada momento, após a conversa com Lucas, parecia mais difícil de processar. Ele não conseguia mais encontrar paz, e a sensação de traição continuava a crescer dentro dele. Ele passou horas tentando reconstituir tudo o que sabia. Cada momento com Lucas, cada palavra dita, até que as falhas começaram a aparecer. As mentiras começaram a ser desmascaradas, e ele se sentiu como se tivesse sido cego o tempo todo. Havia coisas que ele ignorou, sinais que ele optou por não ver. À medida que ele se aprofundava, a raiva se transformava em algo mais sombrio. Ele não podia mais deixar isso passar. A vontade de confrontar Lucas crescia a cada dia, mas ele não sabia como fazer isso sem perder ainda mais de si mesmo. Ele precisava de respostas, e isso significava enfrentar seu inimigo de uma forma que ele ainda não estava preparado. O telefone de João tocou novamente. Ele hesitou antes de atender, uma sensação de pressentimento crescendo dentro de si. E quando ele finalmente atendeu, a voz de um velho amigo se fez ouvir do outro lado. João, eu preciso te contar algo. Lucas, ele não está te dizendo toda a verdade. O sangue de João gelou. Ele se levantou imediatamente, começando a caminhar pela sala com a mão pressionada contra a testa. Ele não sabia se estava preparado para ouvir mais, mas sabia que precisava. A confiança em Lucas estava desaparecendo rapidamente, e agora as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de maneira alarmante. O que mais você sabe? Perguntou João, sua voz tensa e cheia de receio. O amigo hesitou, mas depois falou em voz baixa. Lucas não está sozinho nisso, João. Tem mais gente envolvida. E cada palavra foi como uma bomba, e João sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. Ele não podia mais ignorar o que estava diante dele. A notícia de que havia mais pessoas envolvidas abalou João até o núcleo. Ele ficou dias tentando entender o alcance daquilo. Cada dia parecia uma batalha para manter a calma, enquanto as peças do plano traiçoeiro começavam a se encaixar. Ele não podia mais confiar em ninguém. Sua amizade com Lucas havia se transformado em algo irreconhecível, e agora ele se via em um mundo onde cada pessoa parecia ter segundas intenções. Kadia se via em um mundo onde cada pessoa parecia ter segundas intenções. A busca por respostas o estava consumindo. Ele começou a se isolar mais e mais, afastando-se dos poucos amigos que ainda restavam. Cada conversa com aqueles que se aproximavam dele parecia uma distração, uma tentativa inútil de escapar da dor que ele carregava. Ele se sentia como se estivesse se afundando cada vez mais, preso entre a raiva e a necessidade de vingança. Eles merecem saber a verdade, pensou, mas ele também sabia que essa verdade poderia destruir ainda mais o que restava de sua vida. Enquanto João refletia sobre tudo o que havia acontecido, ele começou a se perguntar se ainda havia uma maneira de evitar a tragédia que se aproximava. Ele havia se afastado de Lucas, mas agora o vazio que isso deixou parecia mais profundo do que ele imaginava. Quando a notícia chegou até ele de que alguém que ele conhecia estava tentando interferir na sua jornada, ele sentiu uma mistura de raiva e medo. A ideia de ser impedido de seguir em frente o enfurecia. Por que não podem me deixar seguir meu caminho? Ele se perguntava. A presença de um mentor, alguém com mais experiência e sabedoria, foi a única coisa que parecia capaz de acalmar um pouco sua mente em conflito. O mentor se aproximou de João, oferecendo palavras de cautela. A vingança nunca trará o que você espera, João. Você não sabe o preço que terá que pagar. João olhou fixamente para ele, sua raiva crescendo, mas também uma pequena chama de dúvida começando a acender dentro dele. Ele estava em uma encruzilhada, e o caminho à frente parecia cada vez mais incerto. O confronto com o mentor deixou João mais confuso do que nunca. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno, mas as palavras de seu mentor ainda ecoavam em sua mente. Você está se perdendo, João. A vingança pode curar a dor por um momento,
mas ela nunca vai curar o que realmente importa. Ele sentia que estava dividido entre o desejo de justiça e a necessidade de manter sua humanidade intacta. Ele ficou em silêncio, ponderando por dias, até que a resposta que ele temia chegou. Lucas o procurou novamente, desta vez com uma proposta. Ele queria se encontrar pessoalmente, sem mais mentiras. Eu te devo uma explicação, disse Lucas. João sentiu uma raiva súbita, mas também uma curiosidade crescente. Ele sabia que esse encontro definiria o que aconteceria a seguir, mas ele não estava certo de que estava pronto para ouvir a verdade. João acordou com um nó na garganta. Ele sabia que o momento de confrontar Lucas estava chegando e sua mente estava em um turbilhão de emoções. A revelação de que havia algo mais por trás da traição começou a se formar em sua mente, mas ele ainda não sabia o que exatamente significava. Durante os dias que se passaram, ele investigou cada pista, cada pedaço de informação que pôde encontrar. Mas quanto mais ele se aprofundava, mais ele se sentia perdido. Agora, ele estava prestes a se encontrar com Lucas novamente, e a expectativa estava lhe consumindo. Será que ainda posso confiar em minha própria percepção? Pensou João, olhando para o espelho tentando entender o que ele realmente queria. Ele não sabia qual seria a verdade que Lucas lhe traria, mas a única coisa que ele tinha certeza era que algo estava prestes a mudar, para sempre. Ele pegou seu casaco e saiu de casa, seu coração batendo forte, não apenas de raiva, mas também de medo. O que ele encontraria no encontro poderia destruir tudo o que ele ainda acreditava. O encontro foi marcado para uma cafeteria no centro da cidade, um lugar que ambos conheciam bem. Alion 10. João chegou primeiro e se sentou à mesa, seus dedos batendo nervosamente na superfície de madeira. A tensão no ar era palpável. Quando Lucas finalmente apareceu, João o observou por um momento. O homem que ele tinha considerado um amigo estava diferente, como se a culpa estivesse visível em cada passo que dava. Lucas tentou sorrir, mas o gesto parecia forçado, como se ele estivesse fazendo um grande esforço para parecer calmo. João, eu preciso que você entenda, disse Lucas, sua voz baixa. Mas João estava além das palavras. Ele queria a verdade, não desculpas. Ele queria saber por que havia sido usado como peão em um jogo de interesses. A raiva tomou conta dele de uma vez. Você me traiu, Lucas. Eu mereço saber tudo, disse João, sua voz firme, mas cheia de dor. Lucas olhou para ele, hesitando antes de falar novamente, e João soube que a resposta que ele procurava estava mais perto do que ele imaginava. Estava mais perto do que ele imaginava. As palavras de Lucas começaram a sair. João sentiu como se estivesse em um pesadelo. O homem que ele considerava uma parte fundamental da sua vida revelou a verdade de uma maneira que ele não estava preparado para ouvir. Eu não queria fazer isso, João. Eu fui pressionado, disse Lucas, sua voz tremendo com culpa. Mas isso não foi suficiente para João. A história que ele ouvia era cheia de mentiras, como se Lucas estivesse tentando justificar suas ações. João sentia como se estivesse se afundando mais e mais a cada palavra. Pressionado? Isso não é uma explicação para o que você fez, disse João, tentando controlar a raiva que começava a crescer dentro dele. Ele não sabia se deveria acreditar em Lucas ou se aquilo era mais uma tentativa de manipulação. O desejo de obter uma resposta concreta, uma razão para a traição, estava queimando dentro de João. Mas quanto mais Lucas falava, mais ele sentia que a verdade estava sendo distorcida. Ele queria acreditar, mas algo dentro dele dizia que o pior ainda estava por vir. Enquanto Lucas continuava a falar, João não conseguia mais ouvir. E a dor da traição estava se tornando insuportável. Ele se levantou abruptamente, interrompendo Lucas. Chega, Lucas. Eu não aguento mais. Você não tem mais nenhuma desculpa. O café estava silencioso agora, os olhares dos outros clientes voltados para eles,
A pressão que João sentia estava se tornando insuportável, e ele sabia que aquela conversa não iria levá-lo a lugar nenhum. Eu te dei tudo, Lucas, e você me quebrou, disse João, sua voz quebrando no final da frase. E ele estava a ponto de sair, mas algo o impediu. A expressão de Lucas havia mudado e havia algo nos olhos dele que João não podia ignorar. Lucas finalmente olhou para João, sua expressão agora triste e arrependida. Eu sei o que fiz e eu sou o único culpado. Mas há mais em jogo do que você imagina, João, disse Lucas. As palavras ficaram no ar como uma bomba prestes a explodir. E João sabia que o confronto não estava acabado ainda. João não sabia como reagir. As palavras de Lucas o confundiam, mas ele também sentia que havia algo mais escondido. Ele estava em um ponto de ruptura, e a decisão que tomasse agora mudaria tudo. Eu não posso continuar assim, Lucas, João disse, sua voz calma, mas cheia de dor. Ele sabia que o caminho da vingança seria devastador, mas ele também sabia que não poderia deixar isso passar sem enfrentá-lo. O que mais você está escondendo de mim? Perguntou João com um olhar firme. Lucas parecia prestes a responder, mas algo na expressão dele fez João hesitar. Ele sabia que Lucas estava prestes a revelar algo que poderia finalmente esclarecer tudo. Mas a tensão estava insuportável, e João sentiu que o peso daquilo tudo estava demais para carregar sozinho. Ele deu um passo para trás, a decisão sobre como lidar com Lucas ainda pairando sobre ele. O momento de enfrentamento finalmente chegou. João havia decidido que não poderia mais viver na dúvida, e a única maneira de seguir em frente era confrontar Lucas de uma vez por todas. A tensão era palpável, e enquanto ele dirigia até o local combinado, seu coração batia acelerado. Cada rua parecia mais distante, cada segundo uma eternidade. Ele não sabia o que encontraria, mas estava determinado a obter as respostas que tanto buscava. Quando ele estacionou o carro, sentiu uma onda de adrenalina invadir seu corpo. Ele se olhou no espelho retrovisor, tentando se preparar para o que estava por vir. Você tem que ser forte agora, pensou. Ele não queria mais ser a vítima, ele queria ser o homem que finalmente tomaria o controle de sua vida novamente. Quando ele saiu do carro, o ar fresco da noite o envolveu, mas a sensação de frieza no peito era muito mais forte. Ele estava pronto. Ou ao menos, ele acreditava que estava pronto. João encontrou Lucas esperando por ele na entrada do local, o rosto de Lucas mais pálido do que o habitual. Havia uma aura de arrependimento em seus olhos, mas também algo mais, algo que João não conseguia identificar. Eu sabia que esse momento ia chegar, Lucas disse, sua voz tremendo levemente. João não respondeu de imediato. Ele o observou por um longo momento, absorvendo cada palavra, cada expressão. O confronto finalmente estava acontecendo, e a raiva, misturada com a dor, estava prestes a explodir. Eu não estou aqui para ouvir desculpas, Lucas. Eu quero saber o que você fez e por que fez. João disse, sua voz firme, mas com um tom de dor que ele não conseguia esconder. Lucas parecia hesitar, seus olhos evitando os de João, como se estivesse lutando contra o peso de sua própria culpa. Eu fiz o que fiz porque, Lucas começou, mas as palavras morreram antes de completar a frase. E João não queria mais ouvir justificativas. Ele queria a verdade, nua e crua. Enquanto Lucas tentava encontrar as palavras para explicar suas ações, João sentiu como se estivesse perdendo o controle. A dor de tudo o que acontecera se intensificava, e a raiva que ele tentava controlar agora estava à flor da pele. Você me usou, Lucas. Você me usou e me descartou, João disse, sua voz cortante. A verdade o estava consumindo, e ele sabia que, se não fizesse algo agora, poderia se perder para sempre. A confusão entre perdão e vingança estava se tornando insuportável. Ele queria fazer Lucas sentir a mesma dor que ele sentia, mas ao mesmo tempo, ele temia que isso fosse apenas mais um passo em direção à sua própria destruição. Lucas finalmente olhou diretamente para João, com os olhos cheios de arrependimento.
Eu não sabia o que mais fazer, ele disse, sua voz abafada. Mas João não estava mais ouvindo. Ele sabia que não podia mais confiar em Lucas. E por mais que seu coração ainda desejasse perdão, sua mente dizia que a única solução era seguir em frente. Agora você vai pagar, João murmurou, sua voz cheia de convicção. O confronto estava no auge, e a tensão entre eles parecia prestes a explodir. João olhou para Lucas, seu olhar firme, mas com uma tristeza que ele não podia esconder. Você destruiu tudo, Lucas. Eu te dei tudo o que eu tinha, João disse, sua voz quebrando com a dor que ele sentia. Mas Lucas não tinha mais palavras. Ele parecia derrotado, como se soubesse que havia ultrapassado todos os limites possíveis. João respirou fundo, tentando manter o controle sobre si mesmo, mas a raiva ainda estava lá, latente. Ele queria fazer Lucas pagar por tudo o que havia feito, mas a verdade estava começando a se fazer clara. Ele não poderia continuar vivendo com essa dor. Eu não posso mais fazer isso, João pensou. Ele não sabia se deveria seguir em frente com sua busca por vingança ou se deveria simplesmente deixar tudo para trás. A decisão estava em suas mãos, e ele sabia que o futuro de sua vida dependia do que ele faria naquele momento. Finalmente, João deu um passo para trás, sentindo que o peso de toda a situação estava sobre seus ombros. Ele olhou para Lucas pela última vez e disse: Você já pagou o preço, Lucas, e agora é a minha vez de seguir em frente. Sem mais palavras, ele se virou e caminhou para longe, sentindo uma mistura de alívio e vazio. Ele sabia que aquela decisão não o traria paz imediata, mas ao menos ele não estava mais preso a uma luta interminável. O caminho à frente estava incerto, mas ele estava pronto para começar de novo. O encontro com Lucas havia terminado, mas a jornada de João estava longe de terminar. Ele olhou para o horizonte, sabendo que não importava o que o futuro trouxesse, ele finalmente havia feito a escolha que precisava fazer. Depois de deixar Lucas para trás, João sentiu uma estranha sensação de alívio, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda o consumia. Ele sabia que, apesar de ter feito a escolha certa, nada poderia apagar o que havia acontecido. As lembranças da traição ainda estavam frescas em sua mente, como cicatrizes que não cicatrizavam. Ele sentou-se em seu apartamento, o silêncio agora o preenchendo de maneira desconfortável. O que ele tinha conquistado? A vingança parecia vazia, e o que restava de sua vida agora parecia distante. Ele se perguntava se a dor alguma vez seria substituída por algo mais. Eu preciso de algo mais. Preciso de paz, pensou olhando para as paredes ao redor. O que o aguardava agora era um futuro em branco, sem saber como continuar ou o que realmente queria para si. A angústia se arrastava, e João começou a se questionar. Seria possível se reconstruir depois de tanto sofrimento? Como curar as feridas que ele mesmo havia aberto ao buscar a vingança? O telefone tocou, interrompendo o silêncio que pairava no apartamento de João. E ele olhou para o número na tela, hesitando por um momento. Era de um amigo, alguém que não tinha ouvido há algum tempo. Quando atendeu, a voz do outro lado foi calorosa, mas preocupada. João, como você está? Tenho notado que você tem se afastado de todos. João respirou fundo antes de responder. Ele não sabia como colocar em palavras o vazio que sentia, mas as palavras de seu amigo estavam começando a fazer sentido. Eu não sei, cara. Eu fiz o que achei que tinha que fazer. Mas não sinto nada. Nada que me faça sentir em paz. O amigo ficou em silêncio por um momento, e depois falou com mais suavidade. Às vezes as respostas não são tão fáceis, João. Talvez você precise se permitir sentir e aceitar que está machucado, que isso vai levar tempo. João fechou os olhos por um momento, ouvindo as palavras de seu amigo. Ele sabia que o caminho para a cura seria longo, mas finalmente algo dentro dele começou a se abrir. Após desligar o telefone, João sentiu algo que não sentia há semanas, uma pequena faísca de esperança. A conversa com seu amigo o fez perceber
que talvez o maior inimigo não fosse Lucas ou a traição em si, mas a maneira como ele havia se fechado do mundo. Durante tanto tempo ele havia se concentrado apenas na vingança, mas agora começava a perceber que havia uma vida além disso. Ele sabia que se queria seguir em frente, teria que aprender a perdoar não apenas Lucas, mas também a si mesmo. O pensamento de se perdoar parecia impossível. Mas, de alguma forma, ele sabia que era o primeiro passo para a cura. Eu não posso continuar vivendo assim, pensou. Levantando-se do sofá, ele sentiu que algo estava prestes a mudar. Ele não sabia como ou quando, mas estava decidido a reconstruir sua vida para encontrar a paz que tanto desejava. Ele pegou uma chave e saiu de casa, decidido a encontrar um novo começo. Quando João saiu para as ruas, a cidade parecia diferente. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite invadir seus pulmões. O mundo ao seu redor estava em movimento, mas ele se sentia finalmente parte disso, depois de tanto tempo se sentindo isolado. Ele não tinha um destino claro, mas a caminhada parecia necessária. Cada passo o afastava mais da dor do passado e mais perto de um novo começo. João sabia que seria um processo longo, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia como se estivesse correndo em círculos. Ele sentiu uma leveza no peito, como se a luta interna estivesse diminuindo. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que preciso começar de novo, ele pensou. Ele ainda estava marcado pela traição, mas agora ele via um caminho em frente, algo que lhe dava uma razão para continuar vivendo. João parou em frente a um pequeno café, observando as pessoas dentro. O som da música e das conversas parecia acolhedor, mas ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele ainda estava lidando com as cicatrizes da traição, mas a sensação de estar em movimento, de estar se reconstruindo, o confortava. Talvez um dia eu consiga realmente perdoar Lucas. Talvez um dia eu consiga me perdoar também, pensou com uma sensação de paz começando a crescer dentro dele. Ele entrou no café e pediu um café simples. Enquanto aguardava, ele se sentou à mesa, olhando pela janela. Pela primeira vez, ele se sentiu parte do mundo novamente, não como alguém que estava fugindo, mas como alguém que estava pronto para recomeçar. João acordou naquela manhã com um sentimento de calma que há muito não experimentava. O peso da noite anterior parecia mais leve, e pela primeira vez em meses, ele não se sentia controlado pela raiva ou pela dor. Ele olhou pela janela, vendo o sol nascer, e pela primeira vez, o futuro parecia cheio de possibilidades. Ele se levantou da cama, uma sensação de clareza tomando conta de sua mente. Eu consegui chegar até aqui, pensou, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que ainda tinha muito a lidar, mas a jornada pela qual ele havia passado o transformara. Não era mais o homem que havia sido consumido pela vingança, mas alguém que começava a se reconstruir, um passo de cada vez. Ele se olhou no espelho e pela primeira vez gostou do que viu. A cicatriz da traição ainda estava lá, mas ela não era mais a única coisa que o definia. João saiu de casa mais cedo naquele dia, decidindo caminhar sem pressa. Ele sentia uma nova sensação de liberdade, como se estivesse finalmente se desprendendo do passado. A cidade estava mais viva do que nunca, e ele sentia que fazia parte dela, não mais um espectador, mas alguém que havia retomado o controle de sua própria história. Ele caminhou pelas ruas, sentindo o ar fresco da manhã em seu rosto. A dor de outrora ainda estava ali, mas agora ela era apenas uma sombra distante. Ele sabia que o perdão, tanto para Lucas quanto para si mesmo, seria uma jornada, mas estava pronto para percorrê-la. Ele não tinha mais pressa para chegar a lugar algum, porque agora ele estava em paz consigo mesmo. Eu não preciso mais correr. Eu já sou o que eu sempre quis ser, João pensou, sorrindo para si mesmo. Enquanto João caminhava pelas ruas, ele se encontrou diante de um café onde costumava se encontrar com Lucas. O local parecia o mesmo, mas algo dentro dele havia mudado. Ele entrou e pediu um café, sentando-se à mesa que costumava ser a de seus encontros com o passado. Quando a bebida chegou,
João olhou para a xícara por um momento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele se lembrou das conversas, das risadas, e também das mentiras que se seguiram. Mas agora ele não sentia raiva, apenas uma tristeza silenciosa pela perda. Ele sabia que o que aconteceu não podia ser apagado, mas ele também sabia que não precisava carregar essa dor para sempre. Eu sou mais forte do que isso, ele disse para si mesmo, sorrindo suavemente. Ele estava pronto para seguir em frente, e isso já era o suficiente. Depois de um tempo, João se levantou e saiu do café, sentindo uma sensação de renovação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora ele estava preparado para qualquer coisa. Ele andou pelas ruas, com uma sensação de leveza em seus passos. Ele sabia que a estrada à frente seria longa, e que as cicatrizes do passado sempre estariam com ele, mas não mais como um fardo. Ele encontrou um banco no parque e se sentou, observando as pessoas ao redor. Algumas riam, outras estavam sozinhas, mas todas pareciam seguir em frente com suas próprias jornadas. João pensou no que viria a seguir. Ele não sabia se Lucas um dia teria um lugar em sua vida novamente, mas ele sabia que ele não precisava de uma resposta agora. Ele estava mais preocupado com o que viria dentro de si mesmo. Ele sorriu levemente. Eu vou me encontrar, e isso já é o suficiente, ele pensou, sentindo um calor crescente em seu peito. No final do dia, João se encontrou novamente em casa, deitado na cama, os olhos fechados. Ele pensou na longa jornada pela qual passou, e como, apesar de tudo, ele ainda estava ali, vivo e mais forte. O som da rua ainda chegava até ele, mas ele não se sentia mais perdido no caos. Ele se sentia em paz. Eu sei que a jornada não acabou, mas estou pronto para o que vier. Ele pensou, com um suspiro de alívio. João não estava mais em busca de vingança, nem de perdão. Ele estava em busca de algo mais importante, de si mesmo. E agora ele sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ele seria capaz de enfrentá-lo. O passado já não o controlava mais. Com um último sorriso para si mesmo, João fechou os olhos e finalmente adormeceu, em paz.